Nessa sessão de segunda-feira, aqui no Senado Federal, através do trabalho da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. O senador Humberto Costa, que me antecedeu agora há pouco, e isso faz parte da democracia, colocou seu ponto de vista. Ele referiu aqui, eu anotei 9 vezes a palavra extrema-direita. Aí ele diz, não tem projeto da extrema-direita. Lamentavelmente, este é um país hoje em que a extrema-direita tem relativa força política e faz muito barulho. Não chega perto do que é a militância da esquerda e os grandes resultados que temos obtido ao longo de anos do Partido dos Trabalhadores, com resultados significativos para a população brasileira. E essa extrema-direita não tem para o Brasil nenhuma proposta. Eu não me lembro de nenhuma proposta da extrema-direita que seja compatível com o crescimento econômico do nosso país. Não conheço uma proposta apresentada pela extrema-direita que possa nos levar a um controle ainda maior da inflação. Não tenho lembrança de qualquer ideia desse segmento que fale para o povo trabalhador, que trate de distribuição de renda para a população, que trate de crescimento econômico do nosso país, que trate de fortalecimento do desenvolvimento regional no Brasil. Não, eu não tenho conhecimento. Eu os vejo aqui e fora daqui, nas redes sociais, na imprensa, porque muitos da imprensa já se esqueceram rapidamente do que foi o governo da extrema-direita, quando foram acuados, perseguidos, e hoje são inteiramente condescendentes com as opiniões e os posicionamentos da extrema-direita. Mas eu fico perguntando, qual é a extrema-direita? Cadê a extrema-direita? Porque é muito fácil você querer colocar um rótulo. Extrema-direita é o quê? São aqueles que fizeram uma gestão nas estatais do Brasil e todas deram lucro, enquanto que nessa gestão do governo Lula estão dando prejuízo? É torrar o dinheiro com viagem para cima e para baixo, onde a primeira-dama vai antes, como se tivesse um cargo, alguma coisa, totalmente sem transparência? É aquilo que no governo passado se chamava que não tinha sigilo, está errado. Está errado, tem que ter transparência total, eu concordo, mas que o governo Lula, inclusive o presidente Lula durante a campanha presidencial, criticou a exaustão do governo Bolsonaro isso e está fazendo muito pior, está colocando um sigilo muito maior. Então, eu acho bacana da democracia esse tipo de coisa. Agora, se é extrema-direita defender a vida, desde a concepção, contra o assassinato do aborto, se é da extrema-direita ser contra a liberação das drogas, que estão causando uma devastação geral nas famílias, se é da extrema-direita posturas, por exemplo, contra essa mazela, e eu sei que o senador Humberto não concorda com isso, quero deixar claro, que nesse aspecto eu vejo uma defesa firme e coerente dele com os mais pobres e os menos favorecidos que estão na sarjeta por causa de aposta esportiva, por causa de jogatina, e vão, senador Humberto, se prepare. Eu estou sabendo que vão tentar jogar, além da queda, o coice, como diz lá no Nordeste. Vão querer colocar bingo e cassino no meio dessa loucura toda que o Brasil está no endividamento em massa. Então, se for extrema-direita defender isso, nós estamos na extrema-direita. Não é isso. Eu acho que tem pontos positivos de cada lado, a gente tem que reconhecer, e precisamos partir, olhar para frente nesse momento, e eu quero parabenizá-lo pelo seu discurso, especialmente na questão da cultura pernambucana, que deu um golaço nesse final de semana, até lhe parabenizei, pela conquista do agente secreto, todo o Brasil celebrou, e a gente fica feliz. Eu também sou da área do cinematográfica, e eu percebo realmente que é um ano de ouro para o Brasil nesse aspecto. A gente tem que saudar esses talentosos profissionais da área da cultura. Mas, senhor presidente, eu subi essa tribuna hoje
para falar da CPI das bets. Ela está chegando na sua hora derradeira. E caso não ocorram fortes e imediatas mudanças na forma como está se arrastando essa CPI, nós poderemos chegar a um ponto nunca alcançado com a necessidade de instalar uma nova CPI apenas para investigar essa CPI. Olha que loucura, uma CPI para investigar uma CPI. O que tem de denúncia, o que tem de uma pizza que está mal cheirosa, estragada, chegando e está todo mundo percebendo o que está acontecendo, o show de incoerência de pessoas que dominaram aquela CPI, que votaram a favor dessa mazela que está acabando com o Brasil, com os brasileiros, que é a jogatina, que votaram a favor, e mais, que fizeram o desfavor para o brasileiro, para nas emendas que foram apresentadas, para conter o prejuízo, para conter a devastação que nós estamos vendo de emprego, de casamento desfeito, de endividamento, de suicídio, que é a grande pandemia no momento. Essas pessoas que estão posando aí como defensores agora dos brasileiros menos favorecidos, mais pobres, negaram com o voto o contingenciamento que a gente tentou fazer, vamos dizer, a blindagem que a gente tentou fazer para que esse mal que está acontecendo agora não acontecesse. Então, senhor presidente, eu fico muito triste em abrir nesse final de semana as páginas dos jornais, especialmente a revista Piauí, e ver senadores dessa casa viajando com dono de empresa bet no meio do que está acontecendo aqui. É muita falta de sensibilidade, é muita incoerência. Não basta o mar de sangue que a gente está vendo. E ainda, sabe aquela coisa? Não tem nenhum problema. Não se preocupa com o que nem com os outros pensam. O pudor já foi para o espaço há muito tempo. Sentimento de impunidade, de um conflito de interesse. Pessoas que fazem parte, inclusive, da CPI. E eu não quero deixar de lembrar, por exemplo, que a revista Veja, eu sou chato mesmo, é para fazer o trabalho, nós temos que buscar a verdade, nós precisamos ir a fundo, nós estamos aqui sendo pagos, e muito caro por quem nos paga, que é você, brasileira, brasileiro, que rala para que a gente esteja aqui nesse momento. Para mim é missão de vida. Tenho inúmera consciência das minhas limitações e imperfeições, eu sempre digo isso, mas eu não posso deixar de cumprir meu trabalho. Então a revista Veja, em sua edição 29 e 23, 2923, ela trouxe uma séria reportagem sobre a CPI, informando que estaria havendo uma trama de extorsão e conluio. Essas informações surgiram inicialmente diante de um entreveiro entre um senador participante da citada comissão, inclusive aí das asas do Tigrinho, segundo a matéria, muito conhecido por apoiar a indústria de jogos de azar, e outro integrante da própria comissão. Diante do ocorrido, Rodrigo Pacheco, presidente à época da casa, foi procurado. Momento em que tomou ciência da possibilidade da existência de um esquema criminoso de grandes proporções. Tomou conhecimento dessa possibilidade. Silvio de Assis, um conhecido lobista de Brasília, estaria extorquindo empresários do setor de apostas esportivas, das bets, donos de bets, utilizando a CPI como ferramenta de pressão. Parlamentares não necessariamente
envolvidos no possível esquema apresentariam requerimentos de convocação de empresários para depor na comissão. Em seguida, tais empresários seriam abordados pelo lobista, que então ofereceria, abro aspas, soluções para evitar a convocação mediante o pagamento de 40 milhões de reais. Como não falar sobre isso? Quero parabenizar o senador Alessandro Vieira. Na hora que tomou conhecimento, oficiou a Polícia Federal, PGR. Um desses empresários abordados, aí a gente começa a ligar os fatos, quem seria, cujo nome não foi revelado, mas foi sugerido na própria comissão, denunciou que recebeu de Silvio de Assis a exigência do pagamento do valor acima, os 40 milhões. A sua recusa em ceder à extorsão teria resultado na imediata convocação para depor. Então, é muito importante que esse lobista, Silvio de Assis, que inclusive teria pessoas da família, empregados em gabinete de senador, aqui, dessa comissão de parlamentares, ele precisa vir ao Senado. Ô senhor presidente, se essa CPI acabar sem ouvir esse senhor Silvio de Assis, que quer vir aqui, que fez uma carta para a comissão, eu quero ir. É uma desmoralização completa do Senado Federal do Brasil. E eu tenho cobrado na comissão. Fiquei alguns dias. Depois chegou o titular, eu saí, não sou nem suplente hoje. Detalhe que eu tentei entrar nessa CPI, foi difícil. E é difícil. Mas eu estou apelando para o bom senso dos colegas. Não se pode tapar o sol com a peneira. Não se pode, é nosso trabalho. Então que a gente possa ouvir esse lobista para entender a história do Brasil. Puxar o fio da meada, porque eu acredito ser muito importante. Essa situação, senhor presidente, é muito semelhante ao caso da Câmara, envolvendo diretamente o deputado federal Felipe Carreiras, que como relator da CPI da manipulação dos resultados de futebol, teria pedido, segundo outra matéria grande da revista Veja, de capa, e tinha os interesses por trás das apostas, uma coisa assim, ele teria pedido, segundo a edição 2860 de 2023, uma propina de 35 milhões de reais ao Wesley Cárdia, presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Olha o detalhe. Isso aí, inclusive nós, o nosso gabinete, oficiou a PGR uma investigação, porque a denúncia da revista dizia dessa suposta propina e que seria para evitar constrangimento para empresários, sempre os poderosos empresários. Até que ponto tem relação com os poderosos daqui? A gente precisa saber do Congresso Nacional. Por que isso está acontecendo? E o brasileiro sofrendo as consequências desse jogo de poder. Morrendo, se matando, estou dizendo, temos digitais de sangue nisso. Eu votei contra, deixando claro. E alertei tudo isso que está acontecendo. Os impactos da jogatina do jogo de azar. E como eu falei aqui para o senador Humberto Costa, vão tentar liberar, mesmo com essa loucura que está acontecendo no Brasil, mas para a ambição não tem limite, vão querer liberar bingo e cassino. Se a aposta vai até 49 anos, bingo e cassino pega de 49, de 50 até a velhice. É além da queda o coice. Então, senhor presidente, segundo a matéria, uma das premissas dessa propina seria para não constranger. E os empresários não foram constrangidos lá na CPI da Câmara. E a outra hipótese também, além de não constranger os empresários, sabe qual era? Era agilizar esse processo de votação e de aprovação das nefastas, famigeradas Casas Betts.
que o crime organizado está lavando, segundo matérias de grande veículo de comunicação aí, nunca lavou tanto dinheiro, nunca aumentou tanto seus lucros no Brasil. E curiosamente, coincidentemente, foi aprovado rapidamente, inclusive em véspera de feriado, lá na Câmara dos Deputados, em votação virtual. Olha a lama que está acontecendo no nosso país. Eu tenho um dever de fazer isso. Tenho um dever. Porque tem muita gente perdendo. Presidente, quem ganha é a banca. São milhões, dezenas de milhões de brasileiros perdendo, até com Bolsa Família, dinheiro de comer. Para poucos ganharem, poucos magnatas ganharem e outros poderosos. Então, essa grave denúncia no Senado ficou ainda mais complicada, né, com essa questão, porque teve um precedente na Câmara e eu tentei, olha só, como vice-presidente da CPI das apostas esportivas aqui dentro do Senado, eu era vice-presidente, eu votei contra o relatório, porque não quiseram chamar o deputado federal e outros requerimentos meus, como não estão querendo levar o senhor Silvio de Assis, esse lobista. Outro requerimento meu nessa CPI das bets que está protocolado, está na história. Não é possível, não é possível. Como é que nós vamos olhar na cara dos brasileiros com isso tudo acontecendo e a CPI não fazendo o trabalho? Eu faço um apelo para os meus colegas senadores. Com todo respeito aos membros dessa comissão parlamentar de inquérito, o fato é que a CPI está deixando a desejar. Está feio. De um total de mais 400 requerimentos, olha, presta atenção esse dado, de um total de mais de 400 requerimentos apresentados, apenas um pouco mais da metade foram apreciados. Entre outros motivos, por estar totalmente esvaziada. Vocês acreditam que há 3 semanas não dava quórum lá, ficava faltando 1, 2. E os senadores aqui, e não dava quórum lá. Finalmente deu quórum semana passada. Cadê que votaram os requerimentos? Cadê que votaram quebra de sigilo? Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. Por favor. O brasileiro precisa ter conhecimento disso. Para de forma ordeira, pacífica, respeitosa, cobrar os seus representantes. Cabe destacar, né, sobre essa situação ainda incômoda, que nós tivemos a prorrogação dessa CPI por apenas 45 dias. Poderia se prorrogar por mais dias, mas estão tentando acabar logo com essa CPI. Para que estão tentando acabar com essa CPI? Está chegando em alguém? O que é que estão querendo esconder? É para terminar esse assunto, para votar bingo e cassino, para acabar de lascar com o povo brasileiro? É isso? Porque eu já digo aqui, não gera emprego, não gera turismo, já mostrei várias vezes aqui, e vai ser o golpe de misericórdia no brasileiro que está sendo iludido com a lavagem cerebral. Quem assiste futebol, e eu gosto, é o meu hobby, estão acabando com o futebol brasileiro essas apostas. Ninguém sabe se está assistindo um teatro ou se está assistindo uma partida de futebol do seu time que você ama. É a ambição e o sangue de muita gente inocente sendo perdida. Meu Jesus. Então, com o objetivo de esclarecer essa conjecturada, senhor presidente, trama sombria, apresentei 4 requerimentos, entre eles o convite do lobista Silvio de Assis, do deputado Felipe Carreiras, porque está um defunto aqui no Senado, todo dia a gente olhando para ele, que é esse requerimento, e a gente tem que exumar isso para saber qual é a verdade sobre essa história de propina. E um outro compartilhamento de informações da Polícia Federal sobre as investigações em curso. Cabe destacar, muito importante isso, que tem um requerimento meu também,
que convoca o senhor Giovanni Rocco Neto, atual secretário nacional de apostas esportivas. Trata simplesmente, senhor presidente, de um ex-lobista do setor que foi contratado por governo Lula para comandar a secretaria de aposta. É o quê? É a raposa cuidando do galinheiro, gente. Ou não? É um conflito de interesse tão escancarado que você fica constrangido. E esses meus requerimentos que nós fizemos, esses 4, tem até outros aí, mas eu não estou conseguindo ninguém para apresentar, porque eu não sou mais titular nem suplente. Tem um que é, inclusive, sobre o Felipe Neto, que mudou de posição nesse curso. A gente quer entender. Não tem cabimento chamar? Por que não querem? Então, senhor presidente, esses requerimentos estão todos solicitados. Inclusive a relatora subscreveu da comissão. E eu espero que sejam votados e aprovados o quanto antes, para que a verdade venha à tona. O grande problema é que esse galinheiro, que é aquela coisa da raposa cuidando das galinhas, está destruindo famílias, causando ludopatia. Senhor presidente, compulsão doentia pelo jogo, é a ludopatia, reconhecido pela OMS, vício no jogo, e levando muitos ao suicídio depois de perderem tudo que tinham. Uma desgraça talvez mais perniciosa ainda do que o tráfico de drogas. Eu sei que o senhor está sendo muito tolerante, já lhe agradeço, mas se o senhor me der 3 minutos, eu não vou pedir mais. Fato bem recente que me trouxe angústia e me fez reforçar meu desejo de ampla investigação, né? E eu falei aqui, foi noticiado pela revista Piauí, de que nós temos, né, teve aquele entreveiro de 2 senadores na CPI, mas agora, um deles pegou carona em jato particular de luxo, que pertence a empresário investigado na própria comissão, de que é suplente, por ser um dos responsáveis pelo famigerado jogo do Tigrinho, que tantas famílias brasileiras têm destruído. O destino foi a Riviera Francesa, a matéria nas asas do Tigrinho, mais recentemente a cidade de Mônaco, que teve agora a Fórmula 1. Se não é ilegal isso, com certeza. Mas ético também não é, né? Segundo o relatório do Banco Central do Brasil, há estimativa de que as casas de apostas autorizadas a funcionar estejam movimentando entre 20 e 30 B de bola e de índio, bilhões de reais por mês, entre 20 e 30, senhor presidente. Parte desse dinheiro está vindo, inclusive, do Bolsa Família, ou seja, das classes mais pobres, que estão deixando de comprar comida para jogar apostas online. Uma indecência. Estão deixando, eu já vi relatos, gente tendo AVC porque o filho está devendo, gente se matando, a questão de não poder comprar o tênis para a filha no aniversário, porque gasta em aposta, não poder levar a família para comer uma pizza no domingo, porque não tem mais, gente. Por favor. O comércio está sendo diretamente afetado. Olha só, presidente, a Confederação Nacional do Comércio apontou que 190 bilhões de reais foram desviados do varejo e direcionados para a jogatina. Dados do Ministério da Justiça demonstram que adolescentes de 14 e 17 anos de idade estão apostando nas bets, o que é ilegal. A operação, nesse caso, é feita por cambistas nas redes sociais, os quais recebem uma comissão por cada transação. Mais grave ainda é o chamado cachê da desgraça, em que influenciadores digitais recebem de 15% a 30% de comissão sobre as perdas de apostadores que se cadastrem a partir de sua influência. Isso é uma monstruosidade. Mas em meio a tantas ações desastrosas, temos raras, mas excelentes notícias. Eu gosto sempre de fechar com uma boa notícia, porque eu sou um esperançoso, um otimista por natureza. O técnico do seu time, do Flamengo, Felipe Luiz, que ontem ganhou fora de casa do Palmeiras, olha aí, Deus agindo. Felipe Luiz se negou a receber cachê milionário para fazer propaganda enganosa das bets e disse que fez isso porque sabe do mal que elas causam à sociedade. O mesmo caminho iluminado foi seguido pelo ator Cauã Raymond,
que se recusou a renovar a cachê da ordem de 22 milhões de reais, e a cantora Simone Mendes, que recusou 64 milhões de reais de aposta online, ambas pelas mesmas razões do Felipe, do técnico que eu queria ver na seleção, com todo respeito ao Ancelotti, que vem ganhando aí 5 milhões e mais muitas premiações de dezenas de milhões, se conquistar algumas vitórias. Esperamos que essa seja uma nova tendência desses influenciadores, senhor presidente. E que, diante das tragédias causadas pelos jogos de apostas esportivas, possam se afastar de péssimos exemplos, como o da influência Virgínia, que veio ao Senado ser tietada por senadores na combalida e claudicante CPI das bets. Foi triste aquele dia. Encerro com esse sábio pensamento da sabedoria milenar hindu. Abro aspas. Quando você chegou a esse mundo, chorou, mas muitos à tua volta regozijaram-se. É preciso que viva a tua vida de tal modo que ao deixar esse mundo possa regozijar-se, enquanto muitos à tua volta estejam chorando. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus ilumine o caminho de todos os senadores da República. E como tenho 30 segundos, é como dizia Chico Xavier, né? A gente pode ter errado até agora, mas a gente pode consertar, né? Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, todos nós podemos agora começar a fazer um novo fim. Que Deus nos guie e que Jesus nos inspire. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua enorme tolerância. Nobre senador Eduardo Girão, Vossa Excelência trata de um assunto aqui de interesse nacional e de uma sensibilidade intocável. Essa questão das bets, e olhe que nós não fazemos parte da CPI, os nossos partidos escolheram os seus representantes, o que nós respeitamos, porque o número de vaga é restrito. No entanto, nós nos assustamos, quase que como um pânico coletivo daqueles que sabem o mal que essas bets têm causado. Só para o senhor ter ideia, o presidente do Banco Central e a sua equipe técnica, ao fazerem um estudo sobre o impacto das bets na economia, confirmaram o gasto de entre 20 e 30 bilhões de reais. Vejam, entre 20 e 30 bilhões de reais por mês nas apostas, nas bets, e que, na verdade, tem sido também o paraíso dos banqueiros, porque as pessoas endividadas, elas recorrem aos agentes financeiros e esses juros cobrados, eles são juros exorbitantes. Por quê? Porque sabem que é um financiamento de risco, né? E é interessante nós ouvirmos, nós transmitirmos para a sociedade bem ouvir, e me alio nesse sentimento de Vossa Excelência de indignação em relação ao que essas bets têm provocado de desestabilização na sociedade brasileira. O presidente do Banco Central, Galípolo, um jovem economista com uma experiência enorme em planejamento e na economia como agente de transformação, ele afirmava que os apostadores são considerados clientes de alto risco. Assim, os bancos, obviamente, com essas informações do presidente do Banco Central, demonstra que é exatamente o tecido social brasileiro que está ferido de morte. Quantas dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que vivem em pânico no cotidiano, pais, mães, pequenos, médios e grandes empresários, que desviam recursos do seu orçamento, muitas vezes apertado, na maioria das vezes até apertado, para fazer o risco na aposta das bets. Portanto,
é necessário, e eu não tenho esse conhecimento, e até vou procurar fazê-lo através da minha assessoria, na consultoria legislativa, qual o percentual de ganhos entre os 20 e 30 bilhões de reais que são jogados mensalmente pela população brasileira, quanto representa o percentual de ganhos desses jogadores. Olha, não tenho bola de cristal, mas gostaria de dizer que esses números, oxalá, não cheguem aos 5%, 6% de ganhadores. Que, na verdade, não são ganhadores seguros, porque eles ganham hoje e perdem amanhã. Isso. Né? É o vício que se alastra na sociedade brasileira. Portanto, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo grito de alerta, mais uma vez aqui da tribuna desta casa, que tenha a ressonância necessária em toda a sociedade brasileira para o bem daqueles que, na verdade, precisam de pacificar a sua vida, fugindo desse vício tenebroso que são esses jogos de consequências inimagináveis. Só para deixar um registro, só para deixar um último registro, mais uma vez eu quero aqui deixar o meu aplauso ao Felipe Luiz, que seria, como já disse, o meu técnico da seleção brasileira, se não tivéssemos a chegada, né, do Carlos Lancelotti, porque o Felipe Luiz tem todas as qualidades de um grande profissional, todos. Tem o seu mérito, tem a sua história como jogador de futebol, tem a sua disciplina, tem o profissionalismo e, acima de tudo, tem a honra de defender o seu semelhante, evitando que uma propaganda de betos que talvez fosse incorporar na sua conta bancária alguns milhões, mas com isso iria, na verdade, possivelmente destruir milhares de vidas. Portanto, eu gostaria de deixar esse registro. Perfeito, presidente. Esses milhões não tem preço a noite de sono dele, em saber que só em ele não está fazendo o que os outros estão fazendo, está poupando. E teve coragem, viu? Teve coragem de dizer por quê. E num clube que tem uma bet. Então, a gente só tem que aplaudir. Ele vai contra a maré, mas essa maré está surgindo muitas pessoas juntos, viu? Agora, presidente, a sua fala muito inteligente, o senhor Galípolo, eu fico feliz com isso. Porque é a capacidade de reflexão das pessoas. Eu avisei o senhor Galípolo na reunião de líderes. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando ele era o braço direito do Haddad, eu disse para ele o que ia acontecer com isso. Falta de aviso não foi. Pode ser que ele diga, não, o senador aí está exagerando, como muitos aqui acharam. E o governo federal foi fundamental para botar essa digital de sangue, apoiou essa regulamentação das bets aí, esse projeto horroroso. Mas hoje eu vejo o Galípolo falando isso, é bom. É importante, viu o que aconteceu e hoje já é, como eu falei do Chico Xavier, hoje ele já está com a gente nessa maré pelo que é correto. Então, muito obrigado, senhor presidente, Deus abençoe a semana de todos nós. A presidência informa aos senadores. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.